Romanos capítulo 5, versículo de 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus, acompanhe. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também demos entrada pela fé a esta graça, da qual estamos firmes, e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. É a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que os justificados digam amém. Meditemos nessa grande e maravilhosa bênção da justificação. Ou até melhor, do que a justificação nos traz. Como eu disse, que os justificados digam amém, porque o irmão sabe o que é justificação, né? Creio que sim. Que os justificados declararam aqui que sabem o que é isso, com certeza. Amém, irmão? Mas vamos meditar no que a justificação realmente nos traz. As maravilhas da justificação, pós-justificação, vamos dizer assim. Porque nós sabemos que a justificação é o decreto de Deus, como diz aqui em Romanos, que é o dom da justiça por nós, para a fim da nossa salvação. Se nós dizemos que somos salvos, é porque o Senhor nos justificou. Se nós declaramos nossa salvação e adoração a esse Deus, obrigado, irmão, o Senhor já nos abençoou com essa justificação, nós somos declarados por Ele que somos salvos. Amém. Só que a justificação vem mais além, tem mais coisas. E é bem claro no livro de Romanos isso. E vamos meditar juntos sobre isso, sobre esse ato maravilhoso de Deus, como Paulo ele trabalha o livro de Romanos, falando de várias doutrinas bíblicas. E se você quer aprender doutrina, leia Romanos. Mas aqui ele vem trazendo, abordando toda a questão da justificação pela fé em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 5, onde vamos fixar, nós vamos ver as maravilhas que vêm através da justificação no nosso Senhor. E nós já lemos e meditaremos nesta. Porque essa justificação, amados, é o decreto, como dizia, para a nossa salvação, se vamos entrar na salvação do Senhor, porque Ele nos justificou, mas a justificação nos leva a situações excelentes, sobremaneira excelentes, coisas que você não imaginaria antes de ser justificado. Coisas que também são inalcançáveis lá fora. Coisas que só o Senhor Jesus dá por meio desta justificação. Por meio daquilo que você declarou que é justo, justificado, melhor dizer assim, pelo Senhor Jesus. Essa justificação nos deixa verdadeiramente transformados, ou em transformação constante. A obra do Senhor Jesus Cristo por nós. E Paulo começa declarando isso, sobre isso. E bem claro aqui, mas o que essa justificação nos dá? É bem claro no primeiro versículo que qualquer pregador, qualquer leigo lendo, já declara aqui. Versículo 1, o que diz? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Claro, perfeitamente paz com Deus. Algo realmente excelente. Algo realmente grandioso. Ouso dizer, sobrenatural. Porque o estado do homem verdadeiramente não é de paz com Deus. Não é de paz com Deus quando trato não há de confiança para estar diante de Deus.
Até os profetas, quando viam a glória de Deus, caíam por terra. Qualquer um cai. Mas a justificação nos deixa ter esta confiança para com Deus. Uma paz de relacionamento. E sobrenatural, porque nossa natureza pecaminosa nos impede de ter paz com Deus. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, hoje a temos. Graças à obra da justificação pelo Senhor Jesus Cristo, hoje temos paz com Deus, diante de Deus, e inclusive no relacionamento para com Deus. Pense comigo. Qual é um precioso requisito para você colocar bem na salvação mesmo? Qual é o precioso requisito para você entrar no céu? Sabe qual é o requisito? Que talvez os irmãos nem pensem, ou ninguém pensa. Ser perfeito. Ué, mas nós não somos perfeitos. Perfeito é o Senhor. E diante da obra dele de justificação em nós, podemos ter acesso ao céu. Podemos ter essa perfeição de Deus. Não que seremos perfeitos, perfeito Ele é. Mas Ele fez o ato de justificação para que nós pudéssemos estar diante de Deus. Ele fez a obra de justificação em nós para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. Verdadeiramente, a justificação nos dá acesso à sua presença. Não é poesia quando Jesus fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém chega na santidade de Deus a não ser por Ele, ninguém vai conseguir chegar diante de Deus se não for justificado por Cristo Jesus, pela obra redentora, pela obra da justificação de Cristo Jesus, e pela glórias ao nosso Deus, glória ao que aconteceu, o Senhor Jesus nos justificou. A justificação nos dá isso, amados. Um modo sobre-excelente na nossa vida, uma maravilha de Deus. Se hoje tenho algo divino em mim, é porque o Senhor me justificou. Se Deus realmente podemos aqui declarar que amamos, que o conhecemos, é porque Jesus Cristo nos justificou e nos faz ter paz com Deus. Paz com Deus é também se sentir seguro, porque esta obra, irmãos, é perfeita. A obra de Cristo é perfeita em nós, perfeita na nossa vida. Temos paz com Deus porque Ele nos justificou, amados. E o livro de Romanos é tremendo quando fala sobre isso. Nos justificou, sendo, pois, porque Ele nos justificou, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele vem trazendo mais coisas depois da justificação. Também por essa maravilhosa graça, por essa maravilhosa bênção de Jesus Cristo, no versículo 2 que Ele diz: temos entrada pela fé a esta graça. Nos justificou e nos deu graça. Realmente a justificação é, sim, um favor imerecido. Realmente é um favor mais grandioso que nós não merecemos. Mas sim uma graça multiforme, amados. E ele fala, uma graça na qual estamos firmes, firmados. Eu falei de segurança, não de seguros. É uma obra tão grandiosa que nada nem ninguém nos poderá nos afastar da sua mão. Se Jesus justificou uma vez, é certo, nada vai tirar isso de você. É isso que eu creio, isso que a palavra diz. Mas aqui está dizendo sobre a graça, essa justificação nos dá entrada a esta graça. Nos coloca nesta graça, nos firma nesta graça. Um favor que não vai se afastar de nós. Uma graça que nós podemos desfrutá-la. Uma graça que vai permanecer em nós para sempre. Uma graça que nós podemos vivê-la.
viver justificado. Uma maravilhosa graça, né, irmãos? Sim, originada pela fé, está escrito aqui, pela fé, esta graça. Mas uma graça tão poderosa, que enche o nosso coração de alegria, por esta obra tão grandiosa feita em nós. Amados, quer presente maior? Quer receber de Deus algo maior que isso? Quer receber de Deus algo tão grandioso como ser justificado? Realmente, é uma graça maravilhosa. E que nos mantém firmes. Firmes e constantes para vivê-la. Firmes e constantes para continuá-la. Uma justificação que não faz você desejar voltar lá fora. Por mais que a gente lute contra o velho homem, é uma justificação que não te faz querer aquilo lá. Já analisou o tamanho, já analisamos o tamanho dessa grande bênção, desse grande milagre, que é a justificação, onde não nos deixa ansiar por as coisas mundanas. Se firmados estamos nesta graça, firmados estamos nesta palavra, nesta obra redentora do Senhor, nada vale a pena. E é fácil sim dizer isso, quando olhamos para ela, irmãos. Às vezes a gente está ansiando coisas erradas ou errôneas, qualquer coisa que seja, coisa vã, é porque deixamos de olhar para a obra de Deus, para a mão de Deus em nós. Quando você está aqui em adoração, sim, eu creio em Ti, Jesus, eu pertenço a Ti, Jesus. Você pensa em que lá fora? Você quer o que lá de fora quando você está aqui em adoração? Nada. Nada. Firmados estamos na graça de Deus, meditando e vivendo essa justificação que Deus nos dá. Porque se vivemos em pecado, é prova de outra coisa. O nosso amém, quando eu fiz a pergunta, não foi muito verdadeiro. Se queremos sim viver em adoração ao pecado, amantes do pecado, o ato de justificação não é verdadeiro. Não estou dizendo que você não tropece, meu irmão. Tente entender comigo. Mas eu quero dizer que nós temos que viver essa justificação. Se nos apegarmos a essa graça, maravilhosa graça, que o Senhor o fez na nossa vida. Precisamos dessa tão maravilhosa bênção, precisamos dessa tão maravilhosa justificação em nós. Mas sim, o Senhor já o fez. Nos apeguemos a ela. Sim, uma justificação que nos dá paz com Deus, que nos firma esta graça. Mas olha o que fala no final do versículo 2. E também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos alegramos na esperança da glória de Deus. Justificados por Cristo, sim. Desta graça, sim. Temos acesso a uma alegria que não é material, que não é palpável assim, apesar de ser tão real. Temos uma alegria, sim, e talvez algo que a gente ainda nem experimentou. Uma alegria, sim, algo tão grandioso que às vezes foge à nossa imaginação. Uma alegria, sim, no que virá. A justificação é para algo que virá. Apesar de você ter que vivê-la, é para o que virá. E a Bíblia diz que temos que nos alegrar, nos gloriamos nela. E com certeza, gloriarmos nela, nos alegrarmos nela, é nos firmarmos nela, irmãos. Na glória do Senhor que virá.
Porque há uma salvação, amém, irmãos? Há uma eternidade, há um livro da vida, há uma glória celeste, há uma bênção, uma promessa no céu. Existe sim uma alegria em algo que ainda nem experimentamos. Mas existe. Paulo se alegrava com os romanos, ele se alegrava pela glória de Deus, pela vontade de Deus em nós. Se Deus nos justificou, é porque Ele queria isso. Amém? Então nós temos que viver, amados, essa expectativa. Ele nos justifica e nos confirma, sim, nosso coração a respeito da glória, de sua glória, do que virá. Que a esperança da glória de Deus não é uma expectativa vã, que pode ou não pode acontecer. A esperança de Deus é algo concreto que há de acontecer. E tem que encher nosso coração de alegria. É meio difícil, mas mensuremos o tamanho desta bênção que é a justificação em nós. Onde estaríamos nós se o Senhor não nos justificasse? Para onde iríamos nós se o Senhor não nos justificasse? E o que há de maravilhoso para chegar à nossa vida por causa da justificação dada em Cristo Jesus? Que nós chamamos de glorificação. Mas que temos que nos alegrar nisso, amados, porque é grandioso. A graça de Deus, a justificação de Deus é grandioso demais. Não tem como pagar, não há como pagar, nem queira pagar. É grandioso demais. Mas assim Ele nos dá, irmãos. Assim Ele nos dá. A glória de Deus, a vontade de Deus, uma esperança não frustrada, uma esperança viva, certo de que vai acontecer. A gente tem muita visão terrena das coisas. Está na hora de te olhar um pouquinho para o alto, irmãos. Sabe? Crente firme, ele vive na expectativa do Senhor. Hoje o céu está cheio de nuvens, está bom para o Senhor voltar. Né? A Bíblia diz que, eu brinco sempre isso, que o Senhor, quando está um brinco com nuvens assim, a Bíblia diz que Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Sabe? Nós temos que viver a expectativa. Uma vez eu li um livro de uma menina que ela teve uma doença degenerativa, então ela ficou paraplégica, depois tetraplégica. Mas mesmo assim, ela tinha um ministério de orfanato, com crianças especiais, com algum tipo de deficiência, hoje a gente chama de necessidades especiais, né? Ela tinha disso, e ela pregava sobre o céu para as crianças. Crianças com probleminha mental, sabe? Não tinham discernimento, mas com uma mobilidade reduzida, alguma coisa assim. Ela pregava aqueles órfãos ali. E uma vez ela começou a pregar sobre o céu, falar sobre o céu, e falar com aquelas crianças que tinham uma debilitação, falou assim, no céu você vai ter sua mente melhor que a do seu professor. E as crianças ficaram tão assim, maravilhadas, que elas começaram a correr e ficar olhando para a janela, esperando Jesus voltar. E é verdadeiro, tem que ser essa expectativa nossa. Chegar na janela e falar como diz a palavra, né? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor. A Bíblia diz que o Espírito clama isso. O Espírito é a noiva é a igreja. Essa expectativa, irmãos, de ver o Senhor descendo, da glória celeste, do que virá. Sem contar que não se compara com o que viveremos nessa terra. Nos alegrar do que o Senhor já nos garantiu. Já nos reservou para nós, nos alegrar do que o Senhor já nos prometeu que vai acontecer. Vai sim, vamos ver sim o Senhor descer do céu, vindo com glória, para nos buscar.
Essa tem que ser a minha alegria, essa tem que ser a minha satisfação, essa tem que ser a minha vida. Nos alegramos, nos firmamos nesta graça. Ele sim o fez. Não é uma promessa do pastor, não é uma promessa da religião, não é uma promessa, tem gente que confia em político, né? Meu misericórdia. Não é promessa humana, é dele. Dele. Por isso que a gente se alegra. Se eu prometer qualquer coisa, irmão, amanhã eu vou à tua casa, vou te levar um presentaço. Você pode até, legal, o pastor vai me levar um presentaço, mas eu falho, nem vou. Quantas vezes a gente falha? Mas o Senhor falar, o Senhor primeiro ele nos justifica. Eu falo, tem glória, tem céu, tem eternidade, tem vida comigo, tem vida com o Pai. Tem. Nos alegremos, irmãos. Não tem nem mais o que explicar. Porque essa graça é de graça, mas não foi barata. Mas foi dada a nós, para que nós nos gloriemos nela. A ardente expectativa da volta dele é maravilhosa. Dizem que os cristãos primitivos, lembra de Atos naquela grande pesca de Pedro lá? Muitos eram de várias nações. Dizem que muitos acabaram ficando em Jerusalém, aguardando que o Senhor voltasse. Por isso que tiveram que dividir suas posses entre eles, para que eles pudessem sustentar uns aos outros também, porque já estavam nessa expectativa. A igreja de Tessalônica tinha como marca neles a expectativa da volta. Nos gloriamos nisso, irmãos. Não existe outra alegria maior. Tem gente que se alegria por várias coisas na terra que realmente trazem alguma satisfação, mas isso não se compara. Então, os que nos alegremos nela. Inclusive em meio às dores, como vamos ver aqui. Alegria, amados, como está aqui no versículo 3. Não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações. E olha, pense um povo que era atribulado. Tinha tribulações, irmãos. Era o povo de Roma. Dá um pouquinho a história do povo perseguido. O povo perseguido nem se compara com o que nós vivemos, ou podemos viver talvez um dia uma perseguição. Não sei, Deus assim o sabe. Creio que não para perto. Eu penso assim, mas o povo perseguido era o povo de Roma. A ponto que poucos anos depois, tinha gente sendo queimada, a gente sendo dada aos leões, mas era o povo perseguido. Mas ele falou assim, a gente se gloria até nas tribulações, sabe? Porque as tribulações confirmavam na vida deles a obra de Cristo. Como? Eu sou de Jesus. Sabe, as tribulações traziam, apesar de algumas aflições, traziam às vezes a refletir cada vez mais sobre a obra redentora de Jesus, ou sobre a expectativa futura. As tribulações, é como dizem aqui, né? Produziam neles paciência. As tribulações cada vez os firmavam mais paciência ou perseverança, né? Pode sentar na versão dos irmãos. A tribulação trazia para eles mais perseverança. Por mais que as perseguições eram pelo nome, perseguiam porque eles eram cristãos, nos faziam eles firmar cada vez mais no Senhor. Faziam cada vez mais eles acreditar no Senhor e perseverar no Senhor. É difícil refletir como um sofrimento pode ser assim, mas a Bíblia diz que as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que está reservada. E por mais que possamos passar por tribulações, a gente se alegra. Isso me deixa ainda cada vez mais firmes no Senhor. Porque às vezes a gente quer relaxar. Quero relaxar em Deus. Mas as tribulações te firmam cada vez mais na presença dEle. Porque você busca mais, você vai mais atrás, você vê mais, confirma mais no seu coração todas essas coisas. Não é verdade? A tribulação começa a você trazer até a meditação que é real o que Ele fez.
É real o que ele profetizou sobre os dias futuros. É real a obra de Deus. É real sobre isso. Firmes, cada vez mais eles ficavam. As tribulações, irmãos, nos fazem ter perseverança, e essa perseverança nos faz experientes. Ou podemos dizer, maduros na fé. Uma paciência que nos deixa sóbrios, entendidos, melhor, experimentados, cada vez mais firmes e constantes sobre a obra justificadora em nós. Eu sei mais porque o Senhor fez, essas tribulações confirmam o que Ele é, eu me firmo cada vez mais e tenho experimentado em mim esta fé. Experimentado em mim esta vida. Consciente do que está acontecendo e do que há de acontecer. Até mesmo que se venha mais tribulações, eu suporto. Já sou perseverante. Já estou firmado. Porque a obra do Senhor veio sobre mim. Nos faz experimentar do tão ponto de dizer, eu sei o que tenho crido. Nos faz tão experimentados que nos faz a dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Nos faz tão experimentados a dizer, seja o que for acontecer, Ele há de completar a boa obra. Nos faz mais experimentados com a presença de Deus em nós. Porque como a gente vai passar uma tribulação, como a gente vai ser perseverante, como a gente vai ser tão experiente, se não tem Jesus? Se não tem Deus em nós. Como? Deus é maravilhoso, irmãos. Ele nos traz experiências e a experiência traz mais esperança ainda. Mais esperança, mas não é só qualquer esperança. Não é qualquer tipo de esperança. Uma esperança que não te deixa confuso, não traz confusão. Uma esperança que não te deixa em dúvida de nada. Porque Deus está na sua vida. Sim, Deus está na sua vida. O versículo diz isso, não diz? Porque a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pela igreja. Não, a igreja está comigo, né? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Sim, eu me alegro, porque o Espírito Santo foi dado a nós. Sim, eu sou justificado, por isso o Espírito Santo mora dentro de mim. Sim, eu sou justificado, tenho uma glória celeste, a tribulação me firma cada vez mais, graça maravilhosa, tudo porque Deus mora dentro de mim. Deus selou essa verdade em mim. Deus marcou a minha vida, e por isso que eu não saio dela, por isso que eu não largo ela, por isso que eu me apego cada vez mais dela. O Espírito Santo veio para morar dentro de mim, dentro de nós, irmãos. A obra justificadora é para justificar você, para que Deus continue dentro de você. A ponto de podemos estarmos depois da eternidade, eu falei da eternidade antes, né? Mas desde já, Deus já tem estado dentro de você. Se verdadeiramente foi justificado. Por causa do Espírito Santo dentro de nós. Por causa dele dentro de nós. É Deus, irmãos. Estou falando de Deus dentro de nós. Você tem vindo quarta-feira, está estudando a Trindade, né? O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Ele nos foi dado. Nosso amado selo vive dentro de nós. Sabe o que significa a palavra Espírito, né? Vento.
nossa respiração, vamos dizer assim, então. Nosso Deus, dentro de nós, nosso fôlego de vida, Ele afirma e confirma, sabe, todo momento, a salvação de nós pelo seu amor. Está na palavra isso. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, irmãos, é muito grande, irmãos. É muito grande isso. É tremendo demais. E por isso que tem a Bíblia, você tem que ler, reler, meditar, e renovar cada vez mais isso no nosso coração. Essa verdade em nossa vida. Confirmar cada vez mais esta justificação. Acompanhe comigo 9, 10, 11, que nós não lemos antes, mas olha o que diz para a gente terminar. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Inimigos de Deus, debaixo da ira, por causa do nosso pecado, Ele pagou com sangue. Ah, irmãos, não foi barato. Salvação, justificação não foi um docinho, uma bala que deu para a gente, não. Teve que pagar com sangue, para que nós pudéssemos ser justificados. Temos que valorizar a obra de Cristo, sim, não só porque Ele é só o Cristo, mas pelo que Ele fez por nós. Sim, tem toda a expectativa futura, mas Ele teve que pagar por isso. Teve que descer, subir aquela cruz, mas descer a total humilhação, para que nós pudéssemos ser justificados. A justificação não é uma graça comum da chuva, de uma porta que abre a você, não. É grande demais. É tremendo demais e cara demais. Jesus teve que pagar com sangue para que nós pudéssemos nos gloriar, nos alegrar, pudéssemos ter paz com Deus. Tanto que ele chama de reconciliação. Se reconcilia aquele que é inimigo. Né? Não é? Se reconcilia aquele que está longe, que é contrário. Ele vai, vou reconciliar vocês. Mas como? Tive que pagar o preço. Então é tão maravilhosa a bênção da justificação e todas as maravilhas que estudamos aqui, teve um preço em Jesus. Glória no seu nome, glória a Deus por isso. Se não fosse o preço, não seríamos justificados. E se você declarou, sou justificado, creia na morte de Cristo. Creia na obra de Deus. Creia no que Ele veio fazer por você. E comece a alegrar com a justificação dada por você. Comece a alegrar com o Espírito Santo dado a você. Ele teve que pagar, irmãos. Glória seja dada no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se somos justificados porque Ele nos reconciliou quando estávamos longe dEle. Mas Ele veio lá e nos resgatou. A gente fala, né? O Senhor nos resgatou. Mas o Senhor nos reconciliou com Deus, inimigos com Deus. Agora, hoje, temos paz com Deus, a grande expectativa da glória celeste, porque Ele, sim, justificou para isso. Valorizemos essa obra. Valorizemos o seu amor por nós. Ele nos quer, Ele fez por nós. Valorizemos isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que os justificados digam amém. Amém.
Toda a honra, toda a glória seja dada ao Teu nome, Senhor, pela grande e maravilhosa bênção que o Senhor nos concedeu, pela grande e maravilhosa graça que o Senhor nos deu, pela oportunidade de nos reconciliar com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. É tão clara a Bíblia que o Senhor fez uma tão grande obra por nós. E se hoje podemos sorrir para a eternidade, é porque o Senhor fez essa grande obra. Se hoje podemos sorrir para o dia futuro, para o dia que passarmos desta terra, é porque o Senhor fez uma grande obra por nós. Obrigado, Senhor. Podemos bater no peito e dizer que somos justificados pelo Senhor. O Senhor nos deu o dom da justiça, presente da justiça, algo maravilhoso que era crucial para a nossa vida. O Senhor assim o fez. Obrigado, Senhor. Foi pesado, foi caro, mas o Senhor derramou o seu amor por nós. Obrigado, Senhor. Continua, Senhor, confirmando no nosso coração tal maravilhosa graça. Continua confirmando no nosso coração para que nós possamos cada vez mais, sim, como disse aqui nesta manhã, estarmos cada vez mais firmes e constantes com o Senhor, confirmando a justificação em nós, nos alegramos no que ela traz e vivenciando todos os benefícios que ela vem acompanhando da justificação. No relacionar contigo e no esperar o Senhor voltar e no experimentar o Espírito Santo dentro de nós. Somos justificados, mas na verdade também estamos acompanhados pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor venha cada vez mais confirmando isso em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.